Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Opa, boa tarde. Boa tarde, Henrique. Aí, então começamos a gravar. Estou falando aqui, mas quem está na tela é o Guilherme, né? E então a gente vai começar a sessão de hoje. Vamos dar sequência, né? A leitura do início da lógica das ciências da cultura. E aí, vai lá, Guilherme, tem a palavra. Boa tarde, gente. Peço desculpas aí, infelizmente as condições materiais não me favoreceram, por isso eu dei uma atrasada. Eu li esse texto 2 vezes essa semana. O meu interesse no Cassirer é a interpretação de Kant que ele tem. Então eu não tenho tanto domínio nem da metodologia nele, nem do vocabulário. E eu queria na realidade, assim, antes, não sei se é pertinente, professor, lançar uma questão que vai de encontro com o meu interesse de pesquisa nesse momento, né, de metodologia, que eu tenho sempre tido uma questão com a maneira como o Cassirer, não uma questão, né, não tenho entendido até então muito bem a maneira como o Cassirer mobiliza a história não só da filosofia, né, mas também, enfim, como ele mobiliza outras coisas antes ali. Eu tenho tido a impressão, lendo esse texto, uma visão mais clara de que a maneira como ele mobiliza tanto os dados históricos, né, quanto a filosofia depois, na verdade, tem o objetivo de traçar uma certa história do desenvolvimento da cultura. Isso está correto. Isso era importante, porque eu queria dividir o texto de acordo com isso. Mas porque eu também fiquei com uma grande pergunta, assim, como é que a gente caracteriza a metodologia do Cassirer para fazer essas afirmações? Ou a metodologia do Cassirer para fazer filosofia? Isso para mim, porque quer dizer, ele é neocantiano, quer dizer, ele está usando a história, mas eu não sei se ele usa a história de uma maneira também sui generis ou não. Então, essa é uma questão importante para mim começar a ler o texto e como é que eu posso dizer? E interpretar, e começar a entender mesmo. Certo. Vocês ouvem se eu falar daqui, que eu estou um pouquinho mais longe? Dá para me ouvir? Tá? Legal? Já. Sim. Então, tem um texto do Sebastian Luft, que a gente trabalhou em algum curso faz um tempo, em que ele mostra como, desde lá da primeira obra do Cassirer, né, o Problema do Conhecimento, ele tem uma preocupação que é, ao mesmo tempo, histórica e sistemática. Então, que ele tenta mostrar também no desenvolvimento histórico da ciência, que esse desenvolvimento é sistemático. Né? É sempre assim, um pé em cada uma das coisas, né? Na história e no sistema. Então, o desenvolvimento histórico da ciência não pode ser tomado como meramente aleatório. Também não é o caso dele ser meramente cumulativo. Então, assim, para o trabalho de filosofia dele, ou para o método expositivo dele, a gente tem uma confluência de fatores históricos e sistemáticos presente o tempo inteiro. O que mais caracteriza essa abordagem do Cassirer é essa confluência, né, de fatores históricos e sistemáticos. A abordagem histórica não é meramente histórica, porque ele tenta, nessa história, convencer a gente, lendo, parece que era a única opção possível passar de tal coisa para tal outra coisa. Né? Então, a reconstrução, como ele faz, parece que fecha todas as pontas soltas, né? E vai, sim, não deixa claro para a gente que ele também está ali tomando opções e fazendo interpretações segundo a finalidade que ele tem, né? E isso é até uma questão importante, porque tem livros importantes do Cassirer, do tipo A Filosofia do Iluminismo, que são tomados como livros de história da filosofia,
Mas aí, aguenta lá, não é exatamente uma história da filosofia, porque ele está tomando posição, porque ele está desenvolvendo um assunto num campo problemático maior. Então, se for uma história da filosofia, é uma história que fica enviesada. Como história da filosofia, meramente história da filosofia, ficaria enviesado. Né? O que ele está fazendo é uma reconstrução histórico-sistemática que tem uma finalidade programática própria dele. Né? Aí, a cada caso, esse objetivo muda. Né? Mas o procedimento é esse. Então, ele se vale muito de reconstruções históricas, mas essas reconstruções históricas, elas têm um caráter de sistematicidade muito claro. Né? Não sei se com isso ajuda, né? Não sei se alguém quer complementar aí, enfim, né? Fica à vontade, o Ítalo trabalha bastante com isso. Aí, fala aí, Ítalo. Na verdade, eu tenho uma pergunta para o senhor, professor. Tipo assim... então não. Brincadeira. Não, passa. Obrigado. Mas, tipo assim, você acha que isso que você acabou de falar nas obras, tipo, Liberdade de Forma e tudo mais, que já é posterior à década de 1910, já poderia estar presente em certa medida já no problema do conhecimento, ou seja, no primeiro volume foi tido em 1906, segundo em 1907 e o... Não tem... algo assim, e somente o quarto que seria, né, parecido. Eu falo isso porque lá no final do terceiro volume do Problema do Conhecimento, se você for seguindo bem a pé da letra, né, no que o Cassio vai fazer, lá começa do Nicolau de Cusa, no primeiro volume, ele vai descrevendo parte por parte, chega no segundo volume, parte por parte, terceiro volume, parte por parte, e isso você vai escrevendo, então vou conferir aqui, simultaneamente, 1906, 1907, e o terceiro volume é publicado em 1920. E aí o quarto volume, eventualmente, que foi escrevendo ao longo do tempo, foi só postumamente, né? Mas aí, se for vendo bem, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, já no terceiro volume, então, quando ele faz aquela contraposição, ao menos no capítulo de Hegel e Kant, passa por hegelianismo, ali parece que já assume uma posição bem neocantiana, já pegando os desenvolvimentos pós-Cohen, aquela coisa, porque ali já tem bastante crítica ao Kant, já tem um distanciamento bem nítido do que a filosofia precisa fazer aqui de ampliação, né? Mas você pega principalmente o último volume do Problema do Conhecimento, eu vejo muito semelhança, hoje atualmente na Páscoa toda pesquisa, com o que o Cassio está escrevendo na teoria einsteiniana da relatividade. Porque um é em 1920, o outro em 1921. E aí você vê no último capítulo de 1920, já no Problema do Conhecimento, que em tese seria uma obra do Cassirer somente de comentador da filosofia, de historiador da filosofia, já tem, igual você acabou de dizer, posicionamentos claros. Já tem uma nítida posição de que, quer falar então de filosofia? Vamos partir de um método transcendental e tudo mais, e parece que o problema do conhecimento, Cassirer vai percebendo a necessidade de quanto mais se aproxima do próprio espírito de sua época, é necessário tomar cada vez mais decisões não mais sistemáticas, né? Porque ele até fala no terceiro volume da Filosofia das Formas Simbólicas, quando ele vai falar de física quântica, então ele está escrevendo isso em 1927, ao menos, né? Foi publicado em 29, mas está escrevendo em 27. Ele fala, olha, atualmente não há um sistema filosófico abrangente o suficiente para falar que ele está sendo refletido de forma, né, de que o próprio desenvolvimento do espírito, né, tem a literatura especializada vai especializada como é que seria esse desenvolvimento do espírito, mas ele fala, na física quântica ele não tem um sistema filosófico para explicar ainda. E assim termina o terceiro volume da Filosofia das Formas Simbólicas, com o capítulo da física quântica, chegando até no fim, tudo mais, mas ele fala que a partir daqui já não dá mais, porque chega na temporalidade presente, que ele estava falando, e ele não tem aonde dialogar, ou seja, o método chega até onde que ele está fazendo a análise, né? Mas, obviamente, com posições, com asserções e tudo mais. Isso parece que está presente já, ao menos em certa medida, no próprio Problema do Conhecimento, né, de 1920, que lá, quando ele está debatendo psicologia, que é o último capítulo,
Ah, claro, que aí é o último capítulo também da teoria extrema da continuidade, está lá a psicologia contraposta à física. E não à toa faz uma ampliação no primeiro volume para discutir a subjetividade, de um ponto de vista kantiano e tudo mais. Então, já no problema do conhecimento, você acha que o Cacete vai tomando essas posições ou é meramente também história da filosofia? Okay. Pois é, ó, a visão tradicional, quer dizer, né, a visão mais batida que a gente tem era de que os primeiros trabalhos iniciais são só epistemológicos, são só historiográficos, e que aí aos poucos o Cassirer vai se aprimorando metodologicamente, e a maturidade disso é a filosofia das formas simbólicas, que também internamente tem desenvolvimentos, como você bem sabe. Eu estou, sei lá, faz uns anos, né, desde que eu li o... Está sem som, Rafael. Teu microfone está desligado. Que eu a crítica, não. Puxa vida, fugiu o nome do livro, do Gregory Moynihan. Já encontro aqui já. Ele quer mostrar como, desde as obras iniciais do Cassirer, a gente já tem em operação uma crítica da cultura. Porque a crítica da cultura era uma intenção da escola de Marburgo, não foi uma invenção do Cassirer lá no fim da trajetória da escola. Né? Então, o Cohen e o Nathrop já tinham essa disposição. E o Moynihan coloca isso dizendo, Ernest Cassirer e a ciência crítica de 1899 a 1919. Né? Então, aí ele coloca ali que essas primeiras obras elas já são marcadas pelos posicionamentos políticos, que não são políticos no sentido direto, né, de uma atuação partidária e tal, mas que era a finalidade de uma reconfiguração da sociedade alemã através de uma crítica do conhecimento. Aí o Moynihan enfatiza ainda que crítica do conhecimento aí, e não teoria do conhecimento, né? Essa oposição, teoria do conhecimento, crítica do conhecimento, é a oposição de uma abordagem dogmática e de uma abordagem investigativa. Né? A escola de Marburgo não se veria como uma teoria do conhecimento, ela se veria como uma crítica do conhecimento. Como crítica do conhecimento, ela então aponta para tudo aquilo que não é do campo epistemológico e que está buscando uma interlocução com a epistemologia. Aí o ponto é, né, não estamos só lidando com conhecimento teórico, estamos lidando com as mudanças práticas que estão acontecendo na sociedade, no caso ali na sociedade alemã, e tentando reconfigurar essa sociedade segundo esses nossos critérios, né? Aí o caso dos mandarins alemães e tudo mais, né? E aí o Moynihan, então, mostra como o próprio problema do conhecimento pode ser visto segundo intenções e problemas políticos e sociais da época. Tá? Isso não significa que aí a gente tem de abandonar o fato de que há uma evolução, um aprimoramento interno metodológico do Cassirer ao longo do tempo. Dá para manter as duas ideias, quer dizer, ele vai se desenvolvendo e vai, então, alcançando lugares
que não estavam colocados no escopo inicial da escola de Marburgo, o simbólico e tudo mais, realmente não dava para prever ali no Cohen, beleza, mas cai por terra uma separação assim, muito estanque de essas obras iniciais aqui elas são só históricas, elas são só epistemológicas, e depois tal, muda, né? E aí a gente tem, na verdade, um processo mais orgânico de aprimoramento, em que aí a gente pode fazer comparações do tipo, o primeiro volume do Problema do Conhecimento e Indivíduo e Cosmos na Filosofia do Renascimento. Os dois vão partir do Nicolau de Cusa. Então, Nicolau de Cusa em 1906 e Nicolau de Cusa em 1932, é de 27, o Indivíduo e Cosmos, né? O que tem de diferente? Num a gente ainda tem uma certa proximidade com esse campo epistemológico, no outro a gente já tem uma metodologia desenvolvida, amadurecida da filosofia das formas simbólicas, né? Então dá até para a gente fazer esses paralelos, porque não é como se o Indivíduo e Cosmos fosse, de alguma forma, refutar o que está no Problema do Conhecimento. Ele não faz isso, mas ele mostra outras coisas que não estão presentes na teoria do conhecimento, no Problema do Conhecimento, né? Isso é interessante, assim, né? Oi? Perdão? Isso é interessantíssimo, né? Tipo, se for ver bem, porque coincide justamente com a finalização do Programa das Formas Simbólicas, né? Aí dá um outro aspecto, um outro olhar para o problema do conhecimento. Eu não sei, eu não conheço o Indivíduo e Cosmos, mas algo que eu estou vendo cada vez mais presente, e que estudando um pouco mais, aí para interesse também do Guilherme, estudando um pouquinho de Kant, aqui o ênfase está bem claro para mim, que ao longo da filosofia das formas simbólicas, é necessário que todo comportamento cultural seja distinguido do biológico. Está lá no primeiro volume, e aí o terceiro volume parece cada vez mais claro, né, definir o conhecimento ou a cognição como orgânica, mas tentar não falar isso em termos biológicos, né, em pleno 1900 e bolinha, porque já tinha dado todo, né, positivismo, caráter histórico. E aí, isso aí parece, né, mudar várias coisas com relação ao idealismo crítico original, né? Muita coisa. Aí coloca a fenomenologia no meio, tem espírito, e que parece somar. Então faz sentido que o problema do conhecimento, sendo mesmo o problema ser um olhar talvez mais, entre aspas, kantiano, no início, não sei se é essa impressão que você tem também, depois vai distanciando um pouco, ou precisa de novos elementos, ou algumas distinções, ou não seria também o caso? Ou mais fiel Olha, não, assim, ele vai se desenvolvendo metodologicamente, né? Ele vai se desenvolvendo, e inclusive ele vai voltando em cima de teses que ele mesmo trabalhou antes, né? Acho que sim, ele faz isso em muitos momentos da vida. Claro que nesse aprimoramento metodológico vai ganhando destaque essas coisas que você falou. Quer dizer, no Problema do Conhecimento não tem o Hegel, no Problema do Conhecimento não tem muito nem da terceira crítica. Tá? Vê a exposição do Kant no Problema do Conhecimento. Tem a primeira crítica, que a ideia é apresentar o problema da razão pura. Como, quer dizer, a crítica da razão. Né? O problema da crítica da razão. Agora, e tudo bem, prático e teórico, porque aí o problema é um só, tem uma unidade, mas não vai para a terceira crítica, que é a mais importante para a filosofia das formas simbólicas. E chega no conceito de liberdade e já pula para o Hegel. Tá. Né? Não é? Tipo assim, ele vai faz desenvolvimento, chega na prática, problematiza, e depois, né, no problema do conhecimento, já depois do capítulo com Hegel, começa, já vai para outra coisa. Isso é no quarto, depois no último volume.
No terceiro volume. Não, no segundo, né? No segundo. Aí o terceiro pega os pós-kantianos, né? E vai até o Hegel. Aí o quarto é da morte do Hegel até os tempos dele, né? Só um detalhe aí, Ítalo. O terceiro volume, ele já estava pronto, ou esboçado, né? O pronto do Cassirer é complicado, né? Mas ele já estava esboçado ali em meados da década de 1910. Ele não foi publicado ali por conta da guerra. Os materiais que o Cassirer usou para fazer o terceiro volume do Problema do Conhecimento, ele acabou aproveitando para fazer o Liberdade e Forma. Então, o negócio aí é comparar, como um todo, o Liberdade e Forma e o terceiro volume do Problema do Conhecimento, que lidam com muitas referências comuns, pós-kantianas, né? E aí não foi publicado por causa disso. Aí ele resolveu fazer o Liberdade e Forma, porque é um livro que está colocado ali no debate da época, das ideias de 1914, e aí deixa para publicar só depois de tudo, lá em 1920. Ou seja, depois da edição das obras completas do Kant. Sim, depois. Pois é. Mas é que a concepção dela é anterior ao Problema do Simbólico. O Problema do Simbólico de 17, né? Essa obra ela estava escrita antes. Ele não muda o terceiro volume para publicar depois. Não, pera lá, descobri um negócio simbólico que deixa eu colocar na obra. Ele não faz isso, tá? No terceiro volume. Tá bom? Não faz nem no Kant, Vida e Doutrina também, né? Essas duas coisas não aparecem. Mas a gente vai vendo que ele vai assim ganhando musculatura de história da filosofia, musculatura metodológica, que ele vai aplicando nos textos. Então, sim, tem um aprimoramento, tem um desenvolvimento intelectual. Não é uma quebra radical. E as obras iniciais não dá para a gente tomar tão de barato assim, que eram meramente epistemológicas, tá? Não era, né? Elas tinham outra camada de preocupação que a recepção das obras ignorou. Como ignorou que a filosofia do iluminismo também era um livro ali para problematizar a crise social no fim da República de Weimar. A ideia do filosofia do iluminismo, ou a intenção dele é essa. Não é fazer uma narrativa bonitinha do iluminismo no momento em que o Titanic está afundando. Não é isso, né? A ideia era enfim, né? Um pouco mais complexa do que isso. Né? Tinha um debate ali, que aí é o que o Foucault vai dizer só muitos anos depois. Né? Que estava lá, já estava dado no Cassirer. Certo? Não sei se ajudei, se não, né? Mas, bom, aí vamos ver, né? E vamos levar essas coisas em conta, então, aí na leitura. Né? Aí a gente vai se apropriando melhor, né, dessas contribuições do Cassirer, ou desses detalhes, né, de como ele se organiza. Vamos aí? Podemos? O Rafael. Opa, diga. Rafael, você lembra o nome desse livro do Luft que você falou agora? É um artigo que está numa coletânea. Deixa eu ver, cadê essa coletânea? Que meus livros estão tão bagunçados. A coletânea é de Hegel a Windelband. Chama de Hegel a Windelband. A gente tem ela. Eu vou botar um PDF para a gente aqui. Aí é um artigo do Luft, que é o último do livro, penúltimo, em que aí ele faz uma comparação entre não é bem uma comparação, né? Mas ele pega a proposta do Windelband, de que se entenda a história da filosofia como história dos problemas. Né? E aí o Luft chama a atenção até para o fato de que o problema do conhecimento remete a
a esse ponto, né, de que ele está fazendo uma referência velada ao Windelband e ao modo como o Windelband, então, organizava a história da filosofia, né? E aí ele aplica isso, então, à compreensão do problema do conhecimento. Tá? Eu vou achar o livro aqui rapidinho. Ô, Léo, posso te pedir a gentileza, como sempre, o Léo está aí ainda? Tá. Se você tiver o livro facinho aí, que o Léo é a nossa biblioteca, né? Não sei se vocês sabem que o Léo é quem está por trás dos sites russos. Por isso que ele nem liga a câmera, assim, ele não pode ser reconhecido. Inclusive, precisa tomar cuidado aí quando vier aqui para a Alemanha, senão vai tomar umas multas aí. É verdade. É verdade. Mas a gente já passa o livro já. Beleza, Alexandre? Beleza, obrigado, Rafael. Valeu. Imagina. Justamente por isso, assim, isso era importante para mim, no sentido de que eu queria ter uma referência para propor que até o parágrafo 33, o Cassirer está mobilizando a história da filosofia de maneira, claro, subsequente, mas de uma maneira que está encadeada por problemas que vão levar ele a compreender o problema que ele quer se posicionar, que vai aparecer só lá no 33, quando ele vai falar de quando as ciências naturais vão tomando o lugar ali. Então, a minha... Qual que é essa numeração que você está usando? Oi? Qual que é a numeração da página da tradução? Porra, eu contei pro parágrafo, velho. Calma aí. Deixa eu ver. 1, 2. Olha aí, ó. O Léo colocou lá no grupo do WhatsApp, Alexandre, o livro o livro que eu mencionei. Tá lá no finzinho o texto do Windelband, do Luft. Legal, valeu, Léo. Então, a minha primeira proposta de interpretação é que ali você tem um novo movimento argumentativo, um novo momento do pensamento ali na página 23, que na minha contagem muito superficial seria o parágrafo 33, que até ali ele está encadeando problemas de maneira histórica e sistemática, que agora eu entendo isso, de maneira histórica e sistemática para mobilizar o problema dele que vai aparecer nessa página 23. E que, portanto, uma boa chave de leitura é você entender como que esses problemas são encadeados através da história. Se você for capaz de mobilizar esses pontos decisivos, você tem uma reconstrução mesmo do texto. Eu só não lembro onde a gente parou. Mas aonde que é que começa esse parágrafo? Eu só tô com a edição em inglês à mão. Ei, rapaz. É quando... Mas, velho, você coloca uma hipótese aí, tudo mais. Eu quero saber onde que é, ué. Não, foi mal. Achei que tava todo mundo com a mesma... Calma aí. Que eu tô usando aqui para conferir também, ver a comparação da tradução e tudo mais. É quando ele termina de falar do Herder. O ruim é que a tradução em português ele quebra os parágrafos, né? Ele não mantém os parágrafos gigantescos que eu consegui usar. Olha, é o seguinte, quando ele termina de citar o Herder, é ali. O Herder é o último cara, é o que eu posso dizer isso. Boa. Que é o cara que ele vai mobilizar por último para tratar do que ele quer mesmo. Entendeu? Só que eu não lembro onde a gente parou semana passada. Terceiro parágrafo. Do texto inteiro? Terceiro. Esse devir. Aí como é que faz? Eu leio e... Beleza, então vamos lá. Agora eu tô no terceiro parágrafo, Ítalo. Não sei se você tá com a diferente. Esse devir. Tá de boa? Dá um salve aí. Beleza. Esse devir estava muito acima de sua influência, do poder de seus desejos e de sua vontade. Não tinha nada daquele caráter caprichoso e incalculável que caracteriza tanto as ações humanas comuns quanto a das forças demoníacas primitivas. Despontou a ideia de que há uma ação e, portanto, uma realidade sujeita a limites fixos e a leis determinadas e imutáveis. Aí eu comento ou passo para o próximo? Então, vamos ver se... É porque eu entendo que quando ele cita a astronomia... Deixa eu ver. Eu confundi.
Quando ele fala anteriormente que ele mobiliza a hipótese do caos... Quando ele fala dos astros, né, que tem o surgimento da astrologia, eu entendo que aqui, tipo assim, ele está mobilizando a primeira transformação... A primeira evolução decisiva da cultura, ele está traçando nesse parágrafo aqui. Sim, vamos levar isso em conta sempre, né? Acho que para manter o eixo da discussão, né? Aquela distinção que ele colocou no primeiro parágrafo, talvez para ser superada. Vamos ver se, né? Que existem objetos de tipo físico e existem objetos de tipo espiritual, como se fossem duas ordens, né? A ordem da natureza e a ordem das criações humanas. Uhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque a astrologia já vai mostrar que não é uma coisa só. Sim. Não é só natural, e que no natural há elementos humanos, né? Enfim. Então, desde lá. Que é um desenvolvimento que, na verdade, anda junto, parece, né? Tá, ok. Sigo. Logo, esse sentimento foi misturado com outro, mais próxima do homem do que a ordem da natureza. Mais próxima do homem do que a ordem da natureza está a ordem que ele descobre em seu próprio mundo. Também aqui, o caos e a arbitrariedade estão longe de reinar supremos. Desde as suas primeiras reações, o indivíduo sente que é governado e limitado por algo que está acima dele e que não pode controlar. Estamos nos referindo ao poder dos costumes, que o orienta e o guia. Esse poder vigia todos os seus passos e não deixa a menor margem de liberdade em suas ações. Governa e rege não apenas seus atos, mas também seus sentimentos e suas ideias, sua fé e sua imaginação. O costume é a atmosfera invariável na qual o homem vive e existe. Não pode escapar dela mais do que pode escapar do ar que respira. Tá, então essas forças, né, que o indivíduo sente, né, que o governam e o limitam, que estão acima dele e que ele não pode controlar, são essas que no segundo parágrafo ele chama de... cadê? Uma ordem objetiva e universal. Então, é essa frase mesmo. A paixão objetiva e esforço de subjugar a natureza pela ação de forças mágicas deu lugar a uma visão, a visão de uma ordem objetiva e universal, né? Então, assim, o sentimento anterior era o de uma subjugação à arbitrariedade dos deuses míticos, né? De estar, então, tá à mercê das vontades dos deuses. E aí, então, a constatação, né, de que não se pode governar essas forças. Né? E aí, no parágrafo que você acabou de ler, a gente já tem a presença de um elemento ou a busca, né, de um elemento de ordem universal, né? Aqui, ó, desde as suas primeiras reações, o parágrafo que você lê, o indivíduo sente que é governado e limitado por algo que não pode controlar. Aí ele remete isso aqui, né, ao poder dos costumes, e termina dizendo, né, que a gente não sai de um costume mais do que sai de um ar que a gente respira. Né? Agora, o costume é onde se junta um sentido que é humano com atos que são da natureza. São naturais. Certo? Fala, Alexandre. Fala aí, gente. Não, é isso. Eu estava pensando, porque o Cassir tem essa ideia
de uma liberdade progressiva, né, da cultura, e como se, né, mítico, você está muito preso aos costumes, né? Acho que ele, não sei se é no Mito do Estado, em outros lugares ele desenvolve isso, né? A ideia do tabu, por exemplo, né? Que é algo que do qual contra o qual você não pode fazer nada, né? Como se o indivíduo que está preso a esse costume que tem quase um fundamento cósmico, né? Quer dizer, que são as mesmas leis os mesmos deuses que criam o cosmos, são aqueles que ditam os costumes também, né? É como se você estivesse num estágio da cultura de menos liberdade, né? Essa é uma dúvida que eu sempre tenho no Cassirer, se ele tem uma visão evolucionista da cultura, que às vezes parece que ele tem, né? Às vezes parece que não, às vezes parece que as formas simbólicas são mais ou menos, acho que o Luft fala isso, né? Elas estão numa relação horizontal, mas ao mesmo tempo ele tem essa ideia de um projeto de libertação do humano, né? Quer dizer, ali nos costumes o símbolo ainda não é visto como símbolo, né? Ele é visto como algo que está preso. O símbolo e a coisa se misturam, né? Ele tem uma substancialidade que ele vai perdendo depois com a religião, etc. Não, é quase como se não tem símbolo, né? Tem um dado da natureza, né? Né? Não tem escolha, não tem liberdade aí, né? Eu acho, Alexandre, que é uma questão complicada se ele tem uma visão evolucionista ou não, né? Tem horas que fica bem claro que sim, mas tem horas que ele também fala que não. Mas dessa camada que ele está falando, ele ainda se refere bastante à tragédia, né? E a visão trágica do mundo, a gente lembra de esqueminhas de história da filosofia, né? Ela é pré-socrática, né? Sim. Né? Aí a gente tem a entrada no mundo propriamente humano da liberdade a partir da virada socrática, né? De trazer as questões humanas para o centro da filosofia, etc., né? Então, essa visão mítica ainda, porque ele não nomeia, mas é um tanto isso o que ele está descrevendo, né? Essa visão mítica, ela tem um elemento trágico central, né? Quer dizer, as coisas acontecem e elas estão organizadas e pré-determinadas muito independentemente da vontade humana, não tem espaço para uma ação própria, né? Porque, assim, não é uma crítica ao Cassirer, né, mas é uma dúvida mesmo que eu tenho, porque às vezes parece que a referência dele é a cultura ocidental ainda, né, apesar dele ir para tudo que é lado, para o Egito, para a Mesopotâmia, para a América, né, ele sempre ele cita muitos exemplos, mas parece que o surgimento, por exemplo, da filosofia pré-socrática ou da filosofia na Grécia é como se fosse uma mudança na história da humanidade, né? Tem uma mistura entre a cultura europeia e a humanidade em geral, né? Enfim. Falso universalismo também, né? Oi? Eu tenho uma pergunta também. Alexandre, mas tipo assim, eu acho que no ensaio sobre o homem, principalmente a Grécia Antiga, colocar esses posicionamentos históricos bem definidos, é nítido. Mas você acha, supondo essa impressão evolucionista ou hierárquica, ascendendo, por exemplo, na Grécia Antiga seria o surgimento de uma nova dimensão desse processo de formação, né, o que ele quer colocar, mas seria qual dimensão? Porque, beleza, se todas inicia lá no mito, e podemos dizer nos costumes, na vida prática, assim como eu coloco no ensaio homem, né, tipo assim, não tem como evitar essa impressão evolucionista, uma vez que eu vou ler o Cassirer aqui, né,
que ele coloca. Em resumo, podemos dizer que o animal possui uma imaginação e inteligência práticas, enquanto apenas o homem uma nova forma, uma imaginação e uma inteligência simbólica. Beleza. Aqui já tem um ponto de vista antropológico que respondeu a questão lá. Então, o prático e o âmbito do costume é o início que está lá, ele define-se na filosofia das formas simbólicas como um mito, como é que está presente numa imaginação, numa inteligência, opera já em outras formas orgânicas, só que isso vai se desenvolvendo. A pergunta seria, então, a Grécia Antiga seria um processo para uma passagem de um terceiro nível para um segundo nível? Porque quando, para mim, no ensaio sobre o homem, quando ele coloca, por exemplo, o surgimento da filosofia, ele, para mim, está falando da significação. Ele está colocando para mim uma nova camada, assim, que dá um novo caráter para a cognição, para o conhecimento, mas já está colocando aquilo lá que, ao longo do seu processo de desenvolvimento histórico, ao longo de 2000 anos, vai se tornar uma significação pura. É quando abandona seus pressupostos antropomórficos, por exemplo. Mas, para mim, quando ele coloca no ensaio sobre o homem, ele está pensando no terceiro nível. Porque o primeiro nível que ele vai possuir para abrir para uma visão teórica de mundo, uma imagem de mundo, Bildwelten, onde que há uma totalidade, aí entra a religião e tudo mais, aí já é com a linguagem, já é outra coisa que é muito mais anterior. É muito mais anterior, no próprio desenvolvimento cultural. E aí é o que? Vamos brincar de antropologia nos estudos atuais. Podemos datar 10 mil anos, 12 mil anos. Aí como é que não tem pressão evolucionista do Cassirer, sendo que ele posiciona as questões nesse caráter, nesse aspecto, né? Então, tipo assim, parece assim, ele é enfático, ele sai sobre um homem que a Grécia Antiga dá um novo modo de ver das coisas, mas vem naquele processo de libertação do pensamento teórico, da própria consciência de liberdade, uma consciência de si, que não é meramente regida pelos impulsos orgânicos da vontade de um ser que precisa se manter vivo, mas uma auto-libertação do processo da vida, né? Em certa medida ele coloca isso no quarto volume. E aí é uma vida autoconsciente, regrada por leis, por estruturas que são leis teóricas, da física, de compreender o cosmos, mas leis práticas, leis do direito, das ações, e isso tudo vai desenvolvendo um todo orgânico e se expandindo, parece. Onde uma coisa não exclui a outra, porque justamente o inicial né, vamos dizer, evolutivo da vida é essa camada prática de inteligência e imaginação muito ativa, muito complexa, que ele fala aqui no ensaio sobre o homem. Só que lá na Grécia Antiga é outra coisa, é a significação, o pensamento abstrato, matemático, científico, onde que entra principalmente, como ele coloca lá no terceiro volume, o problema da verdade. E aí entra a filosofia. Não sei se isso não foi uma pergunta, foi só uma colocação. Não, é só impressão, se seria mais essa terceira camada, que somente no final vai se desenvolver, que você como coloca, ou você vê que seria essa segunda camada ainda no meio, na linguagem, porque se for na linguagem é uma diferenciação lógica, linguística, não sei, aí vai muito mais pro positivismo lógico, que coloca a linguagem no centro da coisa, do que a ciência. Não sei também, sabe? É legal isso que você está colocando, porque, na verdade, eu não sei também. Na verdade, eu conheço menos Cassirer do que vocês, eu acho, porque eu não tenho essa visão da obra dele tão ampla assim. Mas a impressão que eu tenho é justamente isso, quer dizer, essa relação entre o sistemático e o histórico, né? Porque, realmente, você pode dizer que lá, na Grécia, você já tem essa terceira camada, né? Você já tem uma ideia de um pensamento abstrato, autorreflexivo, né? Matemático, né? Mas você tem culturas míticas também, né? Você pega lá os maias, os egípcios, os caras eram bons matemáticos, tinham uma técnica extremamente desenvolvida de astronomia, faziam calendários longos, né? Então, pois é, mas não era... A impressão que dá que o que dominava em geral era um pensamento mítico, né? Quer dizer, porque essas coisas não estão em formas puras, né? E hoje em dia a gente sabe, se você lê, eu tô lendo aquele livro, é um livro de divulgação científica lá, aquele é o Despertar de Tudo, né? Que ele quebra justamente isso, fala, bom, 10 mil anos atrás os caras já estavam discutindo muito das coisas que a gente está discutindo aqui, já estavam tentando formas alternativas de governo, né? Eles não estavam presos num tabu e não conseguiam sair disso, né? Você já tinha ali uma reflexão, né?
E mesmo os indígenas, né? A ideia de liberdade, os caras falam, meu, os ocidentais, a gente não precisa obedecer o chefe, eles têm chefe, a gente não tem, coisa ridícula, né? Então, essa ideia de que você tem menos liberdade numa sociedade mítica, eu não sei se ela, pensando nos estudos atuais de antropologia, se ela funciona ou não, né? Acho que a gente pode também considerar que tem um desenvolvimento da concepção antropológica do Cassirer ao longo do desenvolvimento da obra dele. Isso porque a antropologia como ciência particular se desenvolve, né? Então, de onde o Cassirer parte, a gente ainda tinha assim uma quase hegemonia da antropologia evolucionista, né? A coisa de primitivos e civilizados e daí por diante. E quando ele termina a obra dele, quer dizer, né, quando ele morre, eu acho que ele lega uma noção antropológica que é inovadora, com o animal simbólico. E ela é inovadora e acredito que ela absorve mudanças significativas de época. Absorve, por exemplo, o fim da modernidade. Quando o Cassirer começa a obra dele, a modernidade está em crise, mas, né, assim, o sepultamento dela não aconteceu ainda. Está ali meio moribunda, até, mas não morreu. Então, não morreram definitivamente as noções mais centrais da modernidade, entre elas a de natureza humana, né? No animal simbólico, a gente já tem uma desvinculação dessa noção de natureza ou uma funcionalização completa da noção de natureza, o que no fim dá no mesmo, né? E isso também absorve um outro aspecto que eu acho que é importante desse fim da modernidade, que é a crença no progresso. Então, tanto a antropologia da qual Cassirer parte de época, que é a evolucionista, quanto ele mesmo ali, e o contexto todo de pensamento, ainda acreditava no progresso, né? Você vê que a obra do Cohen e do Natharp também estão assim, muito ligadas à reforma da sociedade alemã, a reforma profunda da sociedade alemã, né? Estava até falando do Moynihan, né, que trabalha isso, com uma crença de fundo de que tem um desenvolvimento histórico. Esse desenvolvimento histórico, ele tem aí uma noção de progresso, às vezes problematizada, às vezes não. E essa noção, ela ainda está presente também na filosofia das formas simbólicas, ali já mais enfraquecida, mas ela ainda está ali presente também. O Cassirer, até onde eu sei, ele faz uma crítica direta a isso só no exílio. E aí eu não vou conseguir agora dizer exatamente quando é que ele enuncia pela primeira vez a crítica, mas ela aparece depois nos textos finais de preparação do mito do Estado, que ele fala, na nossa época, ninguém podia imaginar algo como o fascismo, o nazismo, porque ele representa, assim, né, ele joga na cara que não tem progresso. Porque esse progresso técnico-científico, ele não é um progresso humano de jeito nenhum, né? Então, ali, ele tem uma espécie de confissão, ele faz uma espécie de confissão, nós nunca imaginamos que o progresso, tal, né? E dali para frente, eu acho que tem uma mudança, assim, que tem repercussão nessa concepção antropológica, que é a do animal simbólico, então de substancializado ou funcionalizado completamente, o que seja, né? E que, de todo modo, é tirar
de foco à noção de natureza humana. Não tem natureza humana como não tem essência humana. Então, é uma posição que não é idêntica, que não vem de dentro do existencialismo, mas que dialoga bem com o que o Sartre está fazendo mais ou menos no mesmo ano lá com o existencialismo e o humanismo, né? Não tem essência humana prévia à ação humana, ao que os seres humanos fazem, e aí se identificam no que fazem, aí tomam por essência aquilo que fazem, né? Para mim, o Cassirer caminha para aí também. Ele caminha mais assim, mostrando um monte de problemas e de becos sem saída e propondo simplesmente o uso do simbólico como recurso e como caracterização básica. Né? Então, não resolve, não avança em tanta coisa quanto o existencialismo faz, mas culmina meio ali. Né? Então, já num ambiente que não é o ambiente moderno. Não são mais aqueles problemas que foram carregados pela antropologia da modernidade toda. Aí são outras coisas. Né? Mas ali me parece, sabe, que pela primeira vez, eu digo, né, depois da saída dele da Alemanha, enfim, né, quando ele vai para o exílio, que ele muda essa percepção de fundo sobre o progresso. Ele ainda acreditava nisso até o Hitler chegar ao poder. Dali para frente não dá mais para acreditar. Né? Assim, aí eu acho que isso ajuda na resposta. Né? Então tem essas camadas. Já na Grécia Antiga? Tem sim. Né? De algum modo elas foram perdidas, de algum modo a leitura interna da própria tradição europeia que vai se firmando apaga essas camadas e dá a entender uma certa ideia evolutiva, que não é bem assim. Né? Que não é bem assim, e a antropologia vai mostrar que não é mesmo. Né? Aí, enfim, essas outras civilizações todas, né, diferentes da europeia, já contavam com todas essas coisas. Não estava todo mundo submetido ao mito esse tempo todo, só os europeus não. De jeito nenhum. Né? E é interessante, assim, a impressão que eu tenho é que quanto mais isso fica claro para o Cassirer, ou seja, todas essas dimensões elas coexistem, né, e não tem necessariamente um progresso, o nazismo é uma prova disso, né? Parece que essa ideia de uma unidade da cultura vira uma tarefa ética, né? Parece que o peso ético da filosofia das formas simbólicas começa a aumentar, né? Quer dizer, bom, então isso não está dado, não existe uma evolução, então isso tem que ser, isso é uma tarefa, se a gente quiser continuar tendo o mínimo de dignidade humana, né, e liberdade, a gente precisa buscar um equilíbrio entre essas coisas que, no fundo, elas não se anulam, né? Você tem que... Na verdade, se a gente for pensar, sei lá, pensar nessas culturas maias, etc., parece que a ciência subordinada ao mito era menos perigosa do que o mito subordinado à técnica, né? Como acontece no Estado moderno. Olha, né? Sim, o pior abalo que eles causam é, sei lá, um mapa astral ruim, né? Agora é bem pior. Legal? Mas e aí, vamos seguir um pouco? Beleza. No pensamento desse homem, o universo físico não podia ser separado do mundo moral. Os dois tinham uma origem comum e formavam uma unidade. Todas as grandes religiões adotaram esse motivo em sua cosmogonia e em sua doutrina moral. Todas concordaram em atribuir à divindade o duplo papel e a dupla missão de fundadora da ordem astronômica e criadora da ordem moral, arrancando ambos os mundos dos poderes do caos. Aqui, a epopeia de Gilgamesh
os livros dos Vedas e a cosmogonia dos egípcios refletem a mesma concepção. No mito cosmogônico da Babilônia, vemos Marduk travando batalha contra o caos sem forma, o monstro Tiamat. Pessoal, se eu tiver muito chato, vocês falam, hein? Como é que você... Porque aqui é Anshaun, né? Como é que vocês traduzem Anshaun? Que não dá para traduzir por intuição, né? Ele traduziu por visão, é isso? Ou concepção? Concepção. Reflete a mesma concepção. Eu não sei, porque em Kant isso tem um peso muito grande, né? Anshaun é intuição sensível, etc. E daí eu não sei se aí, nesse texto agora, tem uma relação com Kant ou não. Mas por que não poderia ser intuição, Alexandre? Pois é, porque intuição eu penso mais kantianamente, como algo dado sensivelmente, mas o símbolo ele é algo sensível, né? Ele tem uma dimensão intuitiva. Eu não estou falando que não pode ser, eu estou falando que é uma pergunta, eu não sei realmente como traduzir. Se intuição seria... Comentando só, que geralmente traduzem do Husserl, né, o Wesenschauen como intuição de essências, então não sei também se o Cassirer pode estar expandindo realmente esse vocabulário kantiano para abarcar essas outras formas de intuição. Não sei. Posso estar falando besteira. Marcos, eu não te ouvi muito bem, que tava um barulho aqui do lado. Você pode repetir, por favor? Não, eu só comentei também que esse Anschauen, né, tipo, no Husserl, né, o Wesenschauen é a intuição de essências, né, então, eu quis dizer, talvez o Cassirer também esteja fazendo essa apropriação de uma intuição, né, mas de um conceito para além do que o Kant entendia, né, por uma intuição de intuição sensível, né, não sei. Então, mas é que o tradutor aqui ele opina, né? Aqui a epopeia de Gilgamesh, os livros dos Vedas e a cosmogonia dos egípcios refletem a mesma concepção. E isso aí é um Anschauen, né? Aí a pergunta do Alexandre foi, mas por que concepção aí? Por que não é intuição, né? Olha, eu já vi umas vezes, Alexandre, aí me disse se você também, Anschauen traduzido por concepção. Porque aí tem uma aproximação entre conceber e intuir. Né? O intuir assim, privilegia o aspecto aí ligado à sensibilidade. Né? E aí o conceber, digamos que assim, é um pouco mais difuso, né? Mas é nessa proximidade que tem aí o intuir e o conceber. Né? Enfim, né? Aí, o que eu não sei é se fora de um contexto kantiano, o Anschauen vai ser sempre mesmo intuição, ou se ele vai poder ser essas outras coisas. Quer dizer, eu já vi bastante Anschauen traduzido como concepção. Né? Eu acho que pode ser, eu acho que foi só por causa da origem kantiana aí do Cassirer. Pode ser visão também, né? Visão nesse sentido. Exato. Aliás, quando o Cassirer utiliza, né, o Anschauen, às vezes em vários contextos, cabe na tradução muito mais visão. Né? Tipo, Schaulich, não sei bem como é que fica, né? Mas aí é visão mesmo, ou algo assim, não é? Ao menos eu vejo mais próximo do que concepção. Mas por que não seria sensível aqui? Aqui não poderia ser sensível?
Olha, mas aí não é o que está em questão, me parece, né? Olha, vê aí, ó. Mas, tipo assim, professor, tipo, é porque são coisas aparentemente desconexas, mas que estão, né, dentro de um contexto geral e tudo mais, mas parece que as diversas culturas, diversos lugares, tem realmente algo que estão descobrindo assim, simultaneamente, algo assim, que é a ordenação cósmica. Aqui, né, a Gilgamesh e tudo mais, essas coisas que ele está mais imbuída, mas parece que todos realmente estão percebendo, intuindo junto, e é isso que talvez daria o caráter sistemático, totalizante, de que somente é possível porque isso está desenvolvendo. Tem uma conexão com o contexto, porque uma visão de mundo vai. A visão aqui no sentido de John Schaller, né? Tipo assim, vai realmente corroborando outra, vai ter trocas culturais, alguém vai para o Egito, vai para outro lugar, vai para outra coisa, e as coisas vão somando. E é assim que aconteceu o desenvolvimento cultural. Não são culturas fechadas que todos os indivíduos ficam parados, presentes num único lugar e pronto. Isso tudo é orgânico mesmo, todo mundo vai para todo canto e vai trocando ideia, um vai influenciando a visão de mundo de outro. Parecia que a humanidade está descobrindo, né, realmente a ordem cósmica, através do mito, astrologia, e todos estão tendo a mesma intuição, sensível, porque estão olhando para o céu, tá realmente vendo as coisas se repetirem, todas as épocas do ano, uma atrás da outra, a mesma coisa, e então, assim, não seria sensível? Tá, ó, o que me impacta aí é que, classicamente, né, a noção de intuição kantiana é passiva, né? No Beabá. Do Kant, a intuição aí é algo para os indivíduos, para os sujeitos, é passiva. Então, você intui o tempo e o espaço como o meio que você tem de ter contato com os conteúdos da intuição, né? E a concepção aponta muito mais para uma formação do sujeito. De algo que o sujeito concebe, tá? Então, assim, é como assim, moldar aquela intuição, digamos, dos babilônios, ou aquela outra dos védicos, o que seja, isso cria uma concepção de mundo. Vamos lembrar que tem o termo do Dilthey, Weltanschauung, né, que são visões de mundo. E o visão aí é algo próximo de concepção, né? Então, o Schauen, que é esse, né, o olhar, o ver, o tal, né, somado ao an, também pode dar a ideia de algo que você vê com interesse, que é o que esse an dá a entender, né? Então, fala-se isso assim no alemão coloquial, né? Guck dir mal an, né? Dá uma olhada lá, vê aí, schau mal an, né? E sempre que tem esse an, é um pouco o convite para que a pessoa vá lá ver, por um interesse que ela tem, né? Entende? Então, assim, isso é sempre muito confuso de dizer. Eu acho essas coisas assim sempre muito confuso de pegar partículas e tentar mostrar os proto-sentidos que essas partículas têm, né? E entende? Aí, assim, o Anschauung como concepção está muito mais marcando o fato de que a gente concebe uma visão de mundo babilônica, védica, etc., né? Todas elas baseadas num critério que é semelhante. E aí é o critério, não é o dado sensível. Então, não importa tanto a intuição, importa a ação de intuir, que aí é um conceber. Né? Não sei, muita volta aqui e tal, já estou perdendo o eixo. Não, mas faz sentido. Faz sentido, total sentido. É verdade. Até porque, né, essa intuição vai ser um chau, no conceber. Geralmente, quando o Cássio vai explicar com um Darstellon, né? E o que eu me lembro de você falando também em outros encontros, os
o dar é apontar, né? Tipo, ali e tudo mais. Ou não tem nada. Aí, então, enquanto você fala que, né, o an e tudo mais, uma intenção, algo direcionado, realmente parece que é aquilo que se apresenta, mas não recebe, né? Mas, tipo assim, tá vindo, se eu tô apontando algo que tá vindo aqui de dentro para fora, não sei se poderia colocar assim, ou se é muito problemático, mas algo nesse sentido. Olha, eu acho que tá nesse sentido aí, eu acho que é por aí mesmo, tá? É que aí, assim, nessas coisas aí a gente não está falando exatamente, não, mas é uma operação consciente, tá? Não é nem nada disso, né? Mas assim, são formações culturais ou visões de mundo, Anschauung, que tem um certo critério semelhante. Esse critério que toma a moral como uma expressão do cosmos. É o assunto de que a gente está tratando, né? Então, essa é uma concepção geral de mundo, que é partilhada por culturas diversas e que não chegaram a essa concepção por contato mútuo entre elas. Chegaram por vias independentes. Tá? Daí a necessidade de explicitar que há esse critério, que há esse elemento de concepção geral, comum, tá? Ainda que por vias independentes. E o último caso é o fazer sentido, né? É o sensível já, ao menos despontando aí, né? Porque isso é comum porque, beleza, tá tendo várias intuições, ou nesse sentido, várias recepções sensíveis, mas todas estão direcionadas a um único sentido comum. Ou seja, a ordem cósmica, né? Porque você entende que se a gente for puxar isso daqui para intuição, a gente torna um assunto muito específico, a ponto de talvez dar margem para mas o que está aqui na intuição do tempo, na intuição do espaço que é significativo num e no outro? E talvez não esteja nada especificamente no tempo ou no espaço, né? Porque aí são apreensões e concepções de sentido. Né? Elas se dão no tempo e no espaço, ok, tudo certo, né? Precisam da experiência. Mas não é isso que está sendo marcado, né? É uma coisa mais geral. A intuição não faz sentido mesmo, né? No sentido kantiano, realmente não. Muito específico. Não, lembrando que o terceiro volume ele fala claramente, né, que a intuição é espontânea, não tem nada de receptividade, é Anschauung mesmo, lá não só a intuição, como a própria percepção, parte desse caráter de espontaneidade junto com o conceito. Aí já mudou completamente, isso já em 27. Então ele tá, alguma coisa aí ele tá já considerando que foi transformado a noção, ele não tá chamando o conceito do mesmo jeito que a tradição chamava. Uhum. Joia. Podemos? Vamos mais um tiquinho, para pelo menos a gente fechar essa parte da moral antiga? Beleza. Vamos lá, então. Depois de derrotá-lo, o herói estabelece os eternos sinais que simbolizam as ordens do universo e da justiça. Marduk, o conquistador, traça o curso das estrelas. Apresenta os signos do zodíaco. Estabelece a sucessão de dias, meses e anos. Ao mesmo tempo, aponta limites que não podem ser ultrapassados impunemente pela ação humana. Ele olha para o homem interior, elabora as regras das quais nenhum malfeitor pode escapar, faz o rebelde ceder e assegura o triunfo da justiça. Essa maravilha da ordem moral é seguida por outras maravilhas, não menos grandiosas e misteriosas. O que o homem cria e o que sai de suas mãos ainda o rodeia como um mistério. Quando contempla suas próprias obras, ainda está longe de se considerar o criador delas. Essas obras estão muito acima dele, não somente como indivíduo, mas também como espécie. O homem lhes atribui uma origem mítica. Foi um Deus que as criou e um Salvador que as trouxe do céu à terra, ensinando o homem a fazer uso delas. Eu vou continuar. Não, já é. Então, né, se precisar, bom, né, quem quiser fazer qualquer intervenção aí, né, fica à vontade.
Mas eu acho que esses trechos finais corroboram bem o que a gente estava dizendo, né? Porque ainda que fosse uma concepção dos babilônios, dos védicos, isso não era tomado como uma ação consciente, como uma criação própria, isso era tomado como um dado. Né? Era um dado, era assim. Então, o costume tem que ser assim. A gente não arbitra sobre o costume. O costume vai estar referido à ordem da natureza. Então, a gente não arbitra nessas coisas. Né? Então, mesmo aquilo que era criação humana, ainda é um mistério para os próprios seres humanos. Né? Aí, ó, foi um Deus que as criou, um Salvador que as trouxe do céu à terra, ensinando o homem a fazer uso delas, né, dessas obras. Não tem criação humana, não tem uma autocompreensão humana como criador e um ser ativo propriamente, né? Entendi. Legal isso, é bonito, né? Como o Cassier expõe. Se pensar no Prometeu, né? Ao mesmo tempo que ele fala que a técnica é algo que aos poucos vai dando uma ideia de objetividade, que consegue se livrar do mito, né? Mas ela, no primeiro momento, ela é algo trazido pelos deuses, né? Muito legal. É um presente. É um presente também. Ou um roubo, né? Na real. Vamos lá? Esses mitos culturais atravessam a mitologia de todos os tempos e de todos os povos. Os conhecimentos técnicos do homem ao longo dos séculos e dos milênios não são obra sua, de seu próprio trabalho, mas dons e inspirações do alto. Essa progenie supraterrestre, é isso mesmo, aparece até mesmo nas ferramentas. Alguns povos primitivos, como os heveus do sul do Togo, ainda hoje oferecem sacrifícios a ferramentas, como o machado, a garlopa ou a serra, nos festivais anuais de colheita. É natural que o homem considere as ferramentas espirituais com as quais se cerca como mais distantes dele do que essas ferramentas materiais. Elas também são o trabalho de um poder infinitamente superior. O Deus de cujas mãos veio a espécie humana e o Deus que criou a escrita sempre ocupam um lugar privilegiado na hierarquia das forças divinas. Na mitologia egípcia, Tote, deus da lua, é tanto o escriba dos deuses quanto o juiz dos céus. Ele permite que deuses e homens saibam o que é certo fazer, como repositórios da medida das coisas. A linguagem e a escrita são a origem da medida, pois se prestam melhor do que qualquer outra coisa para reter o que é fugaz e mutável, estando isoladas da ação do acaso e da arbitrariedade. Ainda no círculo mágico do mito e da religião, aparece o sentimento de que a natureza humana não é algo dado e óbvio, mas um tipo de maravilha que precisa ser explicado. Esse sentimento leva o homem a uma reflexão mais profunda quando ele não apenas sente a necessidade e o direito de fazer esse tipo de perguntas a si mesmo, mas dando um passo adiante, começa a pensar em seu próprio processo substantivo para desenvolver um método capaz de respondê-las. Esse passo foi dado pela primeira vez na filosofia grega. Esta é a grande virada espiritual que essa filosofia representa. Foi então que se descobriu a nova força que poderia levar a uma ciência da natureza e a uma ciência da cultura humana. A pluralidade de tentativas míticas de explicação que haviam sido projetadas nos fenômenos dá lugar à ideia de uma unidade do ser, a qual deve corresponder a uma unidade dos seus fundamentos. Ela só pode ser alcançada pelo pensamento puro. Aí. Não, legal, né? Então, ele fez essa síntese da concepção ali mítica e mostra que ainda no círculo mágico aparece o sentimento de que a natureza humana tem alguma coisa diferente, né? É isso aí que vai ser o furo no casco, né? Que vai
levar os seres humanos a essa reflexão que, no fim das contas, evidencia a atividade humana, né? Ele vai colocando isso aos poucos, aí assim, os gregos aí vão servir para a gente falar da noção de liberdade, enfim, né, para essa passagem, uma visão trágica do mundo para o que vem depois, né? Ó, o Pedro levantou a mão. Fala aí, Pedro, à vontade. Pô, pessoal, boa tarde. Licença, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas se você não terminou, professor, pode terminar, que a minha pergunta vai nessa direção também. Não, vai lá, pode falar. Aqui, não, nesse sentido mesmo, é uma dúvida sobre qual a concepção do Cassirer sobre a filosofia, né, sobre o papel dela, enfim, a função. Por que eu pergunto isso? Porque aqui ele ele menciona aquilo que outros historiadores, por exemplo, chamam de milagre grego, né? Enfim, o início ali, porque a filosofia surge na Grécia. Quando ele traz aqui essa expressão pensamento puro, isso está atrelado à singularidade da abstração, no sentido assim, os gregos tiveram uma iniciativa muito singular, muito diferente de outras civilizações, justamente devido a esse pensamento puro, justamente devido à abstração que eles fizeram. Ligado a isso, eu pergunto sobre essa questão, porque um pouco mais para frente, eu não me recordo qual página exatamente, mas ele vai meio que definir, se é que eu poderia dizer isso, daí vocês confirmam, a filosofia como consciência da cultura humana. Então, está ligada a essa questão mental. Minha dúvida é mais ou menos nesse sentido. Eu não sei se ficou claro, mas é justamente essa questão, assim, como é que Cassirer enxerga esse surgimento da filosofia na Grécia Antiga e se isso está relacionado à questão da abstração, do pensamento puro, e por que ele traz esse termo da consciência da cultura humana, por exemplo. Eu posso achar a página aqui depois. Não, tranquilo. Deixa eu tentar dar uma resposta preambular, assim. Indo para esse parágrafo que você mencionou, né? Quando ele fala que a pluralidade das tentativas míticas de explicação dá lugar à ideia de uma unidade do ser, né? Essa parte aqui, a unidade do ser e a unidade dos fundamentos, né? Consequentemente, a mim remete às primeiras páginas da filosofia das formas simbólicas, quando ele vai colocar ali o problema do ser, quando de fato, né, o conceito de ser se torna um problema, e aí ele coloca aquilo como um novo estágio da filosofia platônica, ali no caso, né? Mas eu entendo que o Cassirer não marca tanto a filosofia como um bem cultural grego-europeu, mas que assim, né, como filosofia da cultura e pelo tipo de referência que ele sempre coloca nos textos, ele entende a filosofia muito mais como um bem, então vai de cada cultura, de todas as culturas, então que diz respeito, na verdade, ao desenvolvimento do pensamento humano em geral, né? E aí, então, isso aqui, né, ela só pode ser alcançada pelo pensamento puro, beleza, é um ganho ali pontual, uma descoberta naquele momento, naquele contexto dos gregos, né? Mas isso não significa caracterizar a filosofia assim como essa herança ocidental, né? Enfim, acho que esse é um ponto. Diga, Alexandre. Não, pode continuar, hein? Tá. Enfim. Olha, não sei, Pedro. Aí eu mesmo estava já me perdendo até na resposta, né? Não sei se eu
respondi o que você queria? Acho que não. Não, acho que você apontou assim essa questão de que essa herança grega não seria propriamente singular, né? Nesse ponto eu entendi, né? No sentido de que Não é. seria. Uhum. Não é. E essa superação das forças míticas, ela também não é uma coisa que aconteceu num dado momento da história e está resolvido, né? O modo como ele concebe o mito, como assim, é um princípio formador, né? E é basilar em todas as formações culturais e presente em todas elas, não é um dado do passado, né? Então, esse tipo de superação, ele pode acontecer coletivamente, como é um caso ali nos gregos, aí você pensa, né, que a reflexão ontológica ajuda a colocar a discussão em outros termos, enfim, mas isso não pode ser nem uma conquista que é um divisor de águas para sempre, que aí a gente não consegue colocar o mito do Estado na jogada, e tampouco é uma conquista de uma cultura, né, de uma formação cultural. Isso é um processo que está ligado à própria dinâmica cultural. Difícil assim descrever isso, né? Mas quando ele fala do processo da dialética mítica, né, que tem uma dialética interna do mito, aquela tensão do mito que leva para a técnica, para a arte, leva para a religião, né, como divisões ali teóricas e práticas, em que o ser humano já não se sente sob esse jugo das forças divinas e demoníacas, mas ele já se sente, em alguma medida, em algum pequeno espaço, como autor, produtor, como um sujeito ativo na concepção das coisas todas, né? Isso também acontece em geral, quer dizer, não acontece, não dá para identificar isso num lugar só e tomar esse como definitivo ou paradigmático, né? Por isso, né, acho que assim, colocar isso referido a um processo de reflexão sobre o ser que é a chave para o Cassirer, né? Porque aí é teórico, porque é um processo de reflexão sobre o ser e que tem repercussões diversas para, enfim, diversas áreas, né? Muda realmente o modo de Anschauung, né? Muda Anschauung, muda a visão de mundo, né? Alexandre, desculpa toda essa gagueira aí, fala aí, por favor. Não, mas é aquela pergunta que ninguém consegue responder, né? Porque é lógico que sempre que uma forma simbólica surge ou se impõe, você precisa de uma reestruturação, né? Quer dizer, pelo menos assim que eu interpreto que essa unidade do ser, que já não é mais substancial, mas é funcional, etc., ela depende de um arranjo entre essas diversas dimensões do ser que são dadas nas formas simbólicas, né? E a filosofia, ela é uma forma simbólica, então, já que ela surge como algo que não é só grego, como algo que é um patrimônio da humanidade, digamos assim, por que ela, se o mito se a ciência se a religião por que a filosofia, quando coloca a questão da unidade do ser, ela não é, ou ela é? Eu não sei. Eu já vi, acho que o Luft diz que não é, né? Essa é uma grande questão aí, né, nos estudos cassirerianos, né? A filosofia é ou não é uma forma simbólica, né? Uma baita questão. Mas que bom que o Ítalo levantou a mão, acho que ele está super afim de resolver o problema para a gente. Vou passar a bola para ele. Já faz uns anos que eu não quero resolver esse problema, não. Deixa para a próxima geração. Eu tô novo, mas vai vir muita gente ainda. Minha pergunta, professor, seria o seguinte: na sua explicação, tipo assim, ok, que podemos, para uma porta de entrada muito bacana, e para mim ajudou bastante
quando tá falando de espírito e tudo mais, e puxar as coisas pro lado da cultura e tomar, em certa medida, como sinônimos, né? Mas na sua explicação anterior, né, de forma bem chula, poderíamos falar, tipo assim, várias culturas e um único espírito humano universal, ao menos para diferenciar algo assim mais geral, né? Sabe? Um espírito, tá? Todo mundo tem um espírito humano, né? Nesse sentido. Aí várias culturas, né? Cada cultura particularização, vai ter uma noção de totalização, com essa correspondência lógica, cósmica e tudo mais, né? Aí isso diz respeito a esse próprio desenvolvimento do espírito, aí não é bem de uma cultura só, aí por conta disso que criou filosofia, beleza, é um patrimônio cultural da humanidade, do espírito como um todo, né? E as boas obras, ou não, aí não tem uma determinação de finalidade absoluta das coisas, as boas obras que estão na cultura, o espírito objetivo, e aí entra no confronto, e se perpetua, volta, enfim. Dá para colocar nesses termos várias culturas, um espírito? Não sei, então. Acho que a gente precisa refletir bastante em cima disso. O que eu contraporia é que, por exemplo, Croix, mais gente também, bastante gente. Se eu não me engano, até o Luft, mas eu não estou conseguindo localizar isso num texto do Luft agora. Então, vou deixar para lá se ele também. Mas é que aí o Cassirer tem uma concepção singular de cultura. Então não tem cultura humana. É uma só. Tudo isso é uma cultura humana. Aí você tem várias formações culturais ou subculturas específicas, né, com as suas particularidades. Mas a tendência aí é tomar a cultura humana como um todo, não várias separadas. Se a gente não tem pretensão de hierarquizar isso, no fim tanto faz, né? Várias culturas que têm uma unidade, mas essa unidade vai remeter à espécie de todo modo, né? Se essa espécie, então, é uma unidade do espírito, como você falou, ou não, não sei. Eu tenderia menos a dizer unidade do espírito do que unidade dos processos de formação cultural, que é onde ele mesmo aponta. Então, quer dizer, todas as culturas têm religiões. Agora, a gente não vai entender religião segundo um denominador comum que, no fundo, é decalcado de uma concepção religiosa. Sei lá, um pressuposto que pode parecer óbvio. Toda religião tem Deus. Não, vou entrar lá. Não tem. Tem religião que não tem Deus. Então, não dá para, por aí, você chegar numa concepção geral de religião. Vamos procurar outro fundamento. Tal, que é mais ou menos o que ele apresenta ali resumido no capítulo Mito e Religião, né, do ensaio sobre o homem. Né? Então, todos esses elementos também tomados como contribuições humanas em geral. Então, o que todos nós, ou o que cada um de nós faz quando faz religião. É o que cada um de nós faz quando faz técnica. E assim por diante. Né? É o que mostrariam assim, essas formas fundamentais da cultura. Né? Agora, o conteúdo delas aí é absolutamente contingente. O que vem em cada uma delas é absolutamente contingente e pode, inclusive, ser contraditório. Né? Aí a gente consegue inserir a contradição sem que ela seja exatamente um problema. Digo, a gente pode ter duas religiões que são antagônicas, mas aí disso não vai se seguir essa é a religião certa e essa é errada. São só diferentes do ponto de vista do conteúdo das formações. Enquanto forma, não. Estão cumprindo a mesma função. Quem diria que o conceito de função cabe exatamente aí? Estão cumprindo a mesma função, exatamente. Professor, eu tenho uma pergunta. Porque assim, lendo o texto naquela chave que eu tinha tentado mostrar anteriormente, né, então se você consegue rastrear quais são as contribuições decisivas que ele coloca uma depois da outra, você consegue reconstruir o texto e entender.
Porque ele fala aqui, por exemplo, tem uma parte antes que ele fala, por exemplo, de uma ordem universal. Né? Nessa parte que a gente parou, ele está logo para falar do Logos. Do Logos, né? Parece que essas contribuições decisivas, elas meio que, tudo bem, elas se superam, mas elas se supõem ao mesmo tempo. E nesse sentido, acho que a gente poderia aceitar que são sistemáticas. Eu acho que é isso que você tentou falar para mim mais cedo. Estou falando isso por quê? Porque aquela primeira contribuição não é grega. Ele não identifica diretamente com o povo grego. Se a gente aceita que ela se supõe, logo não faz sentido partindo desse ponto aqui, eu entendo, que a filosofia seja uma cultura propriamente grega, senão que ela teria que supor outras antes. Entendeu? É mais isso, assim, só era uma pergunta no sentido de, assim, podemos entender isso, então, de fato, sistematicamente. De fato, elas se supõem umas às outras. E se sim, aí eu que desenvolvo o raciocínio. Acho que não faz sentido, então, de fato, acreditar que que você realmente acreditava que fosse um negócio grego, e aí você tinha que ter a concepção de uma cultura só. Não sei se ficou claro. Não sei se ficou claro, rapaziada. Enfim. Eu não entendi muito bem, elas se supõem umas às outras. Elas se supõem como pressuposto uma das outras? Explica aí. Eu vou explicar. Quer ver? Eu tentei pegar o trecho aqui, ó. Quando ele fala, por exemplo, de uma ordem universal. Então, você tem um passo ali, quando ele fala um passo que é de uma paixão subjetiva para uma ordem universal. Sem esse passo lógico, você não conseguiria chegar no Logos. Entendeu? Nesse sentido que se faz sentido você interpretar assim. Até aí faz. Exato. Acredito. Sim. Tá, beleza. E aí, se a gente aceita isso, porque, por outro lado, essa ordem universal, ela vai ser substituída. Tem uma certa sobreposição. A filosofia sobrepõe essa atitude de alguma maneira. Substitui uma parte. Exato, que, exato. Olha só. Aí tem o seguinte, né? Se a gente entende o mito, que o mito é uma primeira explicação de todas as coisas. E como explicação, também cobram dele uma coerência interna. Chamar de sistemática é demais para o mito, mas o mito busca alguma coerência. E aí ele vai ser questionado justamente pelo fato de que ele é coalhado de contradições. Né? E aí como fica? E aí tem um dado muito importante dentro do pensamento mítico, dentro dos pressupostos do pensamento mítico, que é o fato de estarmos todos submetidos à vontade arbitrária das forças divinas e demoníacas. Então, isso deixa o ser humano exatamente na posição de tragédia. Pensa nas peças mesmo, pensa no Édipo, né? Vai tentar fazer tudo certo e aí dá errado. Né? É porque tem uma ordem estabelecida, mas essa ordem ela é arbítrio dos deuses. Até um certo limite, porque também tem as moiras, aí mesmo os deuses estão submetidos, tal, no fim, as moiras, a morte e tudo mais. Né? Mas você não tem uma regra clara, objetiva, em que você se encontre seguro de que tal ação vai dar em tal resultado. Tem uma ordem assim linear das coisas. De repente pode vir Zeus e te fritar, entende? Então, estar sujeito a essas ações passionais dos deuses causa no homem, no ser humano, esse sentimento de tragédia, de passividade, de não adianta eu fazer nada. Né? É a superação disso em todas as culturas. Essa superação acontece de vários modos, por isso aí a coisa da dialética do pensamento mítico, que ele trabalha bastante. Né? Você tem bom, enfim, né? Uma tentativa, inclusive, de domar os deuses por meio dos rituais. Então, você faz o ritual certinho, você quer ter o resultado certo. Né? E, sim, isso leva a uma técnica de rituais, uma técnica ritualística. Porque aí, quanto mais certinho você faz o rito,
mais você garante que os deuses vão agir de acordo com a tua expectativa. Agora, isso já é operar e pressupor uma ordem universal, ainda que você esteja agindo com pressupostos que são mágicos, porque isso aí é a lógica mágica, ou simpática, né? Se eu fizer tal coisa aqui, eu estou controlando a divindade lá. Estou manipulando um negocinho aqui e tal, então vai chover. Porque aí o Deus da chuva é obrigado a fazer chover. Sabe? Então, assim, eu tento agir, ou eu já ajo, pressupondo que há uma causalidade, que essa causalidade tem uma ordem. Agora, chegar no logos propriamente leva um tempo. Porque mesmo essas ordens, elas ainda estão sob um centro de gravidade mítico. Você supõe que tem uma ordem. Tanto é que você age com uma causalidade consciente, pretendendo uma causalidade consciente. Vou fazer tal coisa porque aí vai chover. Isso, né, é um pensamento lógico. Mítico. Certo. Né? Aí, assim, chegar no logos propriamente, então, mudar mesmo essa chave, para o Cassir, aí depende de um reposicionamento do conceito de ser. A problematização do próprio conceito de ser. Ele coloca no começo da filosofia das formas simbólicas e coloca aqui quase igual. Né? Porque aí é posicionar o conceito de ser que vai permitir que você mude a chave de todas as outras coisas, e aí sim, aí você tem o logos direitinho e uma ordem objetiva diferente de uma ordem subjetiva das coisas, papapá. Mas aí tem um caminho enorme, né, para fazer. São várias mudanças que são mínimas, várias mudancinhas mínimas. Entende? Do mito até o logos. Não é uma passagem assim, pá, virou a página. Eu falo, tipo assim, mas nem no plano lógico, vamos dizer, uma não supõe a outra. Não supõe? Como assim supor? O supor aí é o que está difícil. Pois é. É supor como se fosse um pressuposto, uma coisa que ficou para o passado, mas aí é só, uma sucessão de coisas, não tem sistematicidade, ou tem, não sei. O Marcos vai responder para a gente. Não, talvez entender dessa forma, essa forma de supor, eu não sei. Talvez o Guilherme queria dizer algo como, tipo, para você entender que há um mito, você precisa já ter chegado no nível da filosofia, ou do que é que seja. Num nível além do mito, é isso, talvez, o que o Guilherme queria dizer. Tipo, você ter a consciência... Você já precisa ter alcançado outra forma simbólica. É isso, Guilherme. Tipo... Eu quis dizer, tipo assim, que você... Posso dizer, que talvez agora eu tenha mais clareza que não, mas que você não teria chegado à filosofia se não fosse o desenvolvimento que aconteceu no mito, que levou a certos estados, entendeu? Tá. Tá, aí pode ser. Aí você tem uma ligação, entendeu? Aí pode ser. Mas aí para o Cassir isso é tanto histórico quanto sistemático. E tá junto. Não é só histórico. Ok. Era isso que eu queria saber. Tá, não é só histórico, é sistemático também. É sistemático nisso de você chegar num conceito central, como vai ser o conceito de ser. E é sistemático também no sentido de que não é uma sucessão de eventos. Não se trata de uma sucessão de eventos que leva até o logos. Você tem um processo reflexivo que vai rearticulando e reconfigurando os elementos que eram míticos. Então, quer dizer, você tem uma ideia de uma ordem causal, mas você tem uma ordem causal geral, que é a simpática. Aí o pensamento causal do logos vai dividir causalidades de acordo com fatores diferentes e tal. Entende? Então, assim, é uma causalidade objetiva.
Naquele Forma e Técnica, eu acho bem bacana isso, porque ele vai dizer que a magia ela busca interferir no objeto através do desejo, né? Então, o desejo aproxima o pensamento do objeto. Ao passo que a técnica, que o Cassirer, nesse texto pelo menos, ela antecede a ciência, ela cria uma distância entre o objeto e o desejo, né? Ela substitui o desejo pela vontade, ou seja, você aprende a deixar o objeto a uma certa distância, repousando nele mesmo, né? E aí você cria um mundo objetivo que não existia no pensamento mágico, né? Um mundo de coisas independentes, digamos assim, do desejo, né? Então é uma outra... Ele fala isso para refutar lá o Fraser, né, que diz que ciência e magia é a mesma coisa, porque todos buscam, através da lei causal, interferir nas coisas, né? Você fala, não é a mesma causalidade que está em jogo aqui, né? Então é uma nova relação com o objeto. Uma nova relação. Você cria um mundo objetivo que não existia antes, né? Quer dizer, o objeto nunca é dado, essa diferença entre sujeito e objeto, ela é produzida pela cultura também, né? Isso tem que ser criado para poder existir, né? Então, mas isso é feito sobre os materiais míticos. Quer dizer, você tem uma mudança na abordagem, mas uma permanência dos conteúdos ou dos motivos, e o processo de mudança vai lidando com as duas coisas paulatinamente. Quer dizer, quando você tem uma mudança para um ponto de vista, supondo que seja assim uma passagem, né, mais imediata, de um para outro. Quando você tem uma mudança e aí você aborda a coisa do ponto de vista ético, não mais do ponto de vista trágico, no entanto, os motivos ainda são aqueles mesmos do trágico. Você reposicionou a concepção geral. E aí você não tem mais a tragédia, a inevitabilidade, o destino, você não tem mais isso, você tem outros elementos. Mas você tem ainda o mesmo problema de fundo. Você muda o modo de abordar, né? E isso, ele joga com isso, né? Entre o conteúdo e a forma em cada forma simbólica, né? Para ir mostrando como se dá essa passagem. De novo, é isso no caso da dialética do pensamento mítico, que é a última parte do volume 2 da filosofia das formas simbólicas, né? Então você tem o mito ali inteiro, tá, joia, mas assim, ele passa por um processo interno de crise, em que depois ele volta a ser mito, continua sendo mito numa outra camada, né? A explicação mítica chega ali num colapso, tá, mas aí ela arruma uma outra explicação mítica e resolve dentro do mito, joia. Mas ela também vira ou prática e técnica, e aí você tem, então, uma ação técnica, mas sobre motivos míticos, ou vira religiosa, e aí você tem uma ação ritual também, mas sobre os mesmos motivos míticos. Sobre os mesmos deuses míticos. Chegar no Deus, que é o Logos e tudo mais, na ideia do Deus judaico-cristão, leva maior tempo. É uma baita depuração, até que aí você tenha também um conceito propriamente teológico de Deus numa forma propriamente religiosa, né? Você tem ali no começo uma mistura de um certo referencial e uma nova forma de abordagem. Isso acontece em geral, né? Ele explica que isso acontece em geral, né? A gente vai experimentando, vai fazendo as modificações, a espécie humana assim, né? Um pouco forma, um pouco conteúdo. Né? Certo? Tranquilo. Certo? Ó, aí, vamos avançar só um tiquinho aqui, porque tem um pensamento puro, né? Aí o próximo parágrafo já vai... o próximo já vai falar dos pré-socráticos, ele vai entrar na história da filosofia mesmo, né? A gente tinha falado de ler várias páginas, né? Mas a gente leu 3 hoje. A proposta é a gente ir lendo linha a linha, né?
conversando assim. Ninguém fica triste, né, de não avançar muito assim, em conteúdo. Agora, gente, coloquem aí, né, as questões de vocês. Aí o Renato e o Pedro são mais novos aqui na galera, o Dom e o Vitor também. Mas se coloquem aí, tá? Estamos todo mundo aqui no mesmo barco, tá? Vamos encerrando, gente? A gente passou um pouquinho do horário combinado, talvez fique apertado para alguém aí. Quem gostaria de continuar a leitura na próxima? O Henrique ligou a câmera para dizer que queria. Não foi para isso, não. Foi só para agradecer aí e falar que eu preciso ir, que eu tenho que buscar a esposa no ponto. Opa, tranquilo. Vai lá, Henrique. Então você lê na próxima, né? Tentei mais uma vez. Alguém gostaria, gente, de seguir na leitura? Eu posso ler na próxima. Legal, Pedro. Então é isso, assim. Tá? Isso não significa você dar todas as respostas. Fique tranquilo, né? Mas só ajuda a gente a ir encontrando os problemas para a próxima. Beleza? Beleza, fechou. Valeu, então, gente. Um abraço para todo mundo. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, gente, pessoal. Um abraço. Valeu.